Muito bem-vindo a esse Voxcast. Eu sou Daniel Terra e essa pessoa que é ao meu lado é uma dessas que foram transformadas através da comunicação. É um convidado muito especial e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo. Thiago Ferezin, seja muito bem-vindo ao nosso Voxcast. Muito obrigado, Daniel. Você também é o motivo de eu estar aqui também. Sempre foi meu ponto de referência mesmo. Muito obrigado. Tiago, hoje vamos falar sobre comunicação, ou melhor, educação inclusiva, sobre comunicação. Me fala, por que você procurou a Vox? Bom, primeiro foi indicação da minha esposa. Ela mandou procurar a Vox para melhorar a oratória e tudo mais, porque eu não me comunicava direito. Aliás, ficava muito quieto. E o jeito de se comunicar também, a interpretação, tudo, passar a mensagem. E acabei entrando para a Vox. A Vox realmente me ajudou muito no casamento, salvou meu casamento realmente. E hoje eu estou muito feliz com a Vox. Tiago, ao longo da jornada, das 40 aulas do Antigo Academy, você descobriu que tinha até transtorno do espectro autista nível 1. Me fala, como foi receber essa notícia? Bom, eu já meio que esperava ter isso, porque algumas coisas que a gente vê na internet, a gente fica assim, esse negócio eu tenho muito parecido com isso, esses aspectos. Aí foi para a neurologista fazer o exame e tudo, e ela constatou, confirmou que tem. Qual foi a sua reação na hora? Na hora eu fiquei meio tipo assim, ok, e agora? Pelo menos eu sei agora, né, que tem, porque a gente fica meio na dúvida, porque a gente fica meio deslocado, né? A gente acha que, tipo, não tá normal. As minhas, o jeito de eu ser não tá tão na linha como que tem que ser. Então, dá uma explicada de muitas dificuldades que eu passei na minha vida, então. Tiago, para quem está acompanhando agora o nosso podcast e não sabe exatamente o que significa o TEA, você deu um exemplo muito interessante aqui em sala, que uma pessoa que tem esse espectro autista entende as coisas de uma forma muito literal. Então, se você fala, eu vou chutar o pau da barraca, você imagina realmente alguém chutando o pau de uma barraca. Exatamente. É dessa forma? Você sempre entendeu as coisas nesse sentido mais literal? Sempre entendi. Depois que eu comecei a Vox, eu comecei a ter uma percepção diferente, mais aberta, como é o normal, né? Digamos assim. Normal que a sociedade espera. Mas antigamente era chutar o pau da barraca, era chutar mesmo o pau da barraca, criado mudo é o criado mesmo, é o mudo, o cara que não tinha como falar, coisas bem loucas assim. E a imaginação vai a mil, você fica imaginando, pô, como que é aquilo ali. A pessoa fala uma expressão, você fala, tirar o cavalo da chuva, você fica, será que o cara vai mesmo? Porque pra mim, era a pessoa buscar o cavalo para tirar da chuva, porque o cavalo estava molhando. Eu ficava, já me falar assim, já falar, eu tiro o cavalo da chuva. Falei, mas onde está o cavalo para eu tirar o cavalo, para ele tirar ele da chuva? Enfim, é assim. E aí, através da Vox, das aulas de analogia, anáforas, aliterações, você começou a entender que eram figuras de linguagem, não necessariamente naquele sentido literal. Exatamente. Tiago, você escolheu na apresentação do SpeechVox, do Academy, esse tema, educação inclusiva. E hoje, novamente, escolheu o tema para compartilhar aqui no nosso podcast. Como foi a sua educação? A minha educação foi bastante complicada, porque isso o TEA, você simplesmente não segue muito, tem uma certa dificuldade. Alguns conseguem levar tranquilamente durante a passagem na educação, tudo, mas você tem uma certa dificuldade. Como, por exemplo, algumas matérias não chamam tanta atenção, você fica meio deslocado na matéria, você perde o andamento da matéria em si. Outra questão também, tipo assim, muitas vezes, todo que voltava de férias, eram as mesmas pessoas que não estavam voltar de férias ou ia fazer alguma coisa diferente do tradicional que está na sala de aula, já dá uma crise, você fica meio, quero sair daqui, quero não sei o que lá, desespero para ir em algum canto, você meio que se sente querer se deslocar dali para dar uma aliviada naquilo que você está sentindo. É bem complexo. E nisso eu acabei, muitas vezes já perdi 1, 2, 3 semanas de aula direto por causa disso. O que era mais difícil para você, assimilar um determinado conteúdo, uma matéria, ou como as pessoas ao seu redor
alunos de sala, os professores, diretores, tratavam com uma pessoa que, na época, ainda não tinha esse diagnóstico, mas você já percebia que era um pouco diferente ali dos demais. Isso era bastante, principalmente essa parte. Eu não tinha tanto da matéria. Matéria depois eu conseguia recuperar tudo. Você sempre teve notas boas. Sim. Tanto que no final que eu tirava as notas boas para passar e tudo mais. Mas durante, no começo, era bastante sofrido. Você pode ver as minhas matérias, tipo, no começo do ano era baixo, depois aumentava. Eu tinha até uma professora que falava assim, eu não sei como você passa, porque você nem presta atenção na aula, você deve passar por osmose, você deve aprender por osmose. Aí eu brincava com ela e falava assim, vai ser minha tese de doutorado isso daí. É professora de biologia lá do colegial. A Gilda dela ela me ajudou bastante, ela zoava eu pra caramba e tipo, ela soube também me adaptar um pouco, ela não ficava forçando a barra. Ela dava uma certa liberdade, isso ajudava. Porque tinha muitos outros professores que, tipo, faziam uma certa cobrança. Presta atenção, você tem aquela coisa mais firme, tem que prestar atenção, tem que ser assim, tem que ser assim. E, tipo, não sei muitos dos outros, mas para mim, pessoalmente, isso já me incomodava muito. De sentir uma pressão bastante complicada. A Gilda, então, foi uma professora que marcou a sua vida de forma positiva, com empatia, com acolhimento. Já outras pessoas não tiveram Então, essa mesma percepção. talvez por ser assim, ela era uma pessoa mais materna, uma pessoa mais, tipo, já sabe lidar com as pessoas. Ela já deu aula para criança, então já tinha uma certa carreira. Ela soube lidar. Agora outros não. Teve muitos professores que não conseguiram lidar. Tanto que nas matérias desses professores eu ia bem. Enquanto os outros que você pode pegar. A matéria lá, ó, foi mal, desses professores pode ter certeza, tinha pressão, uma certa pressão. Tirando física, que física era a minha matéria de paixão. Era 10, 10, 10 e eu tinha até uma competição dentro de sala de aula, que uma outra amiga minha, ela, tipo, quem que não vai tirar 10 primeiro? Então eu ficava nessa, todo mundo querendo tirar 10, 10, 10, 10. Até que eu ganhei, ela tirou 9,8, eu tirei 10. Olha só, mais uma conquista, daqui a pouco você vai falar de outras conquistas também que teve na vida. Mas antes, Thiago, você fez parte da minha primeira turma, você encerrou uma série de apresentações do Speechbox, que foi algo incrível, a sala cheia, seu pai presente, e com esse tema de educação inclusiva. Naquela manhã foi uma apresentação muito impactante, onde falou sobre formas diferentes de ensino. Você pode compartilhar com a gente hoje também essas formas diferentes? Sim, na época eram duas metodologias que eu conhecia. Recentemente eu tive contato com uma terceira também. As três metodologias existem hoje em Ribeirão, que é a Montessoriana, que ela é focada mais na infância. E para uma pessoa autista isso é muito bom, ela dá uma certa liberdade para o aprendizado, focado muito na infância. Para a idade ali mais adolescência, de 12 a 18 anos, ela já tem o Waldorf, que é outra metodologia. Não, é Waldorf, desculpa, perdão. E ela é outra metodologia que prega a liberdade, mas um desenvolvimento mais profissional da pessoa. Então, eles deixam a criança ter contato com marcenaria, de acordo com a idade, mas assim, liberdade, saber entender. E tem a outra que eu recentemente ando estudando também, que é a de Viktor Frankl, que ele pegou essas duas metodologias e deu uma melhorada, mas voltado para a vida adulta mesmo, dando uma liberdade mais pensativa, focado mais na liberdade, no pensamento, na filosofia em si, saber a tua existência, por que eu faço isso, essas coisas, para você se entender como pessoa em si. É mais voltado para a vida adulta. E isso é muito. Tem dados de locais, países que usam essas três metodologias nessa sequência e tem dado muito resultado. Tanto para TEA, TDAH e ainda síndrome de Down. Você acredita que para as crianças hoje que são diagnosticadas com TEA, o mundo está mais fácil, ou melhor, menos difícil? A educação, o ensino público é melhor do que na sua época? Na verdade, não está preparado. Ainda não. Infelizmente, não. Conheço pedagogos que falam a mesma coisa que eu.
pedagogos voltados para o TEA e eles falam, tá? É complicado porque a gente tenta fazer um jeito de dar aula, aí tem outras pessoas que interferem. Tem muitos profissionais ainda que não estão preparados para receber, porque tem TEA nível 2, nível 3, que é mais ainda, precisa de uma atenção maior, uma assistência maior. Então, quando pode entrar em crise, a pessoa pode ficar muito abalada, não conseguir controlar suas emoções, que é um negócio muito difícil no TEA. Então, essa pessoa fica abalada e chega uma profissional, uma professora que não tem preparo, ela não sabe o que fazer nesse caso. Muitas vezes ela vai ficar de castigo, está dando trabalho na minha sala de aula, mas ela não sabe realmente o que é, no caso. Às vezes conta, esse aluno não tem ideia, o professor já fala assim, vai ser complicado, sei que lá. E já ouvi pedagogo falar assim, o aluno tem ideia, tem TDAH. Aí ela fala, coloca na raia, coloca em educação especial. E muitos não precisam realmente de uma educação especial. Precisa mais de uma certa liberdade. A gente meio que se sente acuado. E assim, acuar a pessoa assim já deixa desesperada. Muitas das vezes fica com as emoções abaladas por causa disso. Mas se sente muito acuado, assim, não sabe o que se fazer. E quem tem ideia quer ter a situação meio que controlada. E sente uma coisa saindo do controle ali, já desespera. E o método Vox, Thiago? Era o que você imaginava? Como que foi a sua experiência, essa jornada incrível na Academy e agora no pós? Então, falando dessas 3 metodologias, eu gostaria de destacar que quando eu entrei na Vox, entrei com o Daniel para estar fazendo aula, tudo, e nas primeiras aulas eu já vi, aquilo lá já era diferente, ter uma certa adaptação. Aí quando eu vi falar, aqui não é professor, aqui é facilitador, que é um negócio, é um termo usado nessas 3 metodologias, e ao andar das semanas, das aulas, eu notei que realmente a Vox, ela inconscientemente ou conscientemente, não sei se era a intenção, ela adotou essas 3 metodologias. Tanto que tem pessoal das crianças que aprende também, ela dá uma certa liberdade e todo mundo pode, tipo assim, você podia ter melhorado aqui, pode melhorar aqui, foca mais nisso. Então, essa é uma experiência, uma parte dessas metodologias que tem em comum, na verdade. Thiago, eu quero saber das suas outras conquistas. Fala um pouco mais da sua vida pessoal. Envolve até um caso de sobrevivência na selva. Conta pra gente. Foi uma apresentação muito bacana no palco que eu quero que você compartilhe agora com quem está assistindo esse podcast. Então, eu fiz ciências aeronáuticas e no curso tinha como obrigação ter sobrevivência, tanto na selva quanto no mar. A gente fez tanto no mar quanto na selva e teve um certo destaque, porque ali eu me deparei, porque o instrutor ele virou e falou assim, o Thiago foi o melhor aluno dos últimos 10 anos que a gente teve. E eu vi isso do instrutor junto com um cara que era o diretor do curso, ele era brigadeiro da Força Aérea. Isso foi forte, porque tipo, na situação ali eu me senti não acuado, mas ele tinha uma certa liberdade e tomei ele para frente, porque tinha algumas coisas que que os outros ficavam meio acuados, falavam, não vou fazer, será como que é? E eu decidi tomar frente, vou tomar frente. E eu, gordinho na época, ninguém falou, isso daí vai desistir nas primeiras horas. Eu tomei a frente, a gente fez as coisas tudo que precisava, ajudei todo mundo e tal. E ele chegou ao ponto de falar assim, o Thiago é líder nato. Ele é um líder nato, não tem como discutir isso, porque a gente foi deixado numa certo desconforto durante a noite. Porque no sábado teve a sobrevivência no mar, que era uma piscina bastante gelada durante o dia. A gente fez a sobrevivência tudo com os bombeiros. À noite a gente foi dormir no aeroporto. Sim. A gente só levou aquela coberta de 10 reais que você encontra no mercado baratinho para ficar à noite, passando frio. E passou um frio, foi a noite inteira. Eu não dormi a noite inteira, para você ter ideia. E a gente ia ficar até na segunda na sobrevivência da selva. E ficamos.
Você foi o melhor aluno nos últimos 10 anos. Nos últimos 3 anos. E nesse caso, o TEA te ajudou por causa do foco. Sim, foi um hiperfoco dele, porque tipo, as pessoas começaram a falar, mal por fora, não vai conseguir, não sei lá. Eu simplesmente não sei se consegue ver ou entender que com o hiperfoco, tipo assim, o mundo não existe outra coisa, é só aquilo, é só aquilo. O mundo apaga, você pode chamar, pode falar, conversar. Se você não falar assim, Tiago, estou falando com você, eu não vou te ouvir. Não vou te ouvir. Então você pode estar falando aqui, falando do meu lado, eu não vou te ouvir. Estou focado naquilo e eu vou fazendo aquilo. Então, meio que as pessoas criticavam ali, o Thiago está tomando a frente só para se aparecer. Porque teve essas conversas aí depois, o colega meu falou. E eu só mantive o foco, falava, vou fazer aqui o que é para fazer, porque sobrevivência. Porque se eu não fizer, quando acontecer lá, aí eu que vou virar os casos. Eu vou sobreviver, no caso, né? A gente, o resgatista vai encontrar a gente tudo lá em Elcinho, tudo. Então a gente precisa sobreviver. A gente foi isso. Foi bastante, mas um hiperfoco bem naquilo. Esse foi só mais um obstáculo que você teve que superar ao longo da vida. Você adora esportes, Thiago. Uhum. Santista. Sofredor. além de futebol, você gosta também de hockey, kung fu? Sim. Da criança eu fiz hockey. Participei até de um jogo da seleção brasileira. Lá dos juniores mesmo. Mas de Sertãozinho. Pra quem não sabe, hockey é com patins, tá? Com patins. Legal. Aquele 2 e 2, não inline. Uhum. E aqui no Brasil não é disco, né? É a bolinha. Uhum. E o taco. Não tem briga, pode ficar tranquilo. Mas era tudo criança, então não tinha as brigas, mas no adulto tem. Mas tinha a proteção toda. Proteção, tudo. Eu participei de um jogo, foi oficial ainda. Acho que foi contra Portugal. Foi contra Portugal. Nós ganhamos aquele jogo. E foi muito, muito bom, porque tipo, eu jogava como aqui no ataque mesmo, vai ficar no ataque. E o goleiro machucou, e nós não tinha quem substituir o goleiro. A gente tinha um outro moleque que era bom pra ficar no ataque. Aí peguei, vou assumir essa bronca. Peguei, coloquei aquela roupa, tudo de goleiro, que é mais protegido. Eu vou levar bolinhada aqui até falar, chega, vai doer. Porque dói, né? Aí foi, conseguimos tal. Não levei gol, graças a Deus. Então, aqui foi bom. E 2 semanas depois, tipo, pra mim continuar, eu usava um patins da minha tia, do meu primo. Minha tia emprestava. Era o mesmo número? Era do meu primo e ela emprestou. Aí chegou um dia que ela falou, não vou emprestar mais. Aí eu chorei tanto, meu pai não tinha condições de comprar, porque a gente não tinha condições para nada. Uma época bastante difícil. Quem lembra aí, a gente tava vindo, aquela época do plano de bola, que deu aquela coisa toda. Então foi bastante difícil. Por isso eu não consegui continuar no hockey. Aí depois de um tempo, tudo, na faculdade, não antes da faculdade, eu entrei no basquete. Jogava pelo clube literário lá em Sertãozinho. Mas só treinei, só até hoje. A gente fez um jogo contra a equipe de Pontal, perdemos feio. Os moleques jogavam bastante, era mais profissional, mas foi durante 2 anos que eu fiquei no basquete. E depois, mais pra frente, quando eu estava fazendo faculdade, eu fui pro Kung Fu. Só que eu era meio que viciado. Era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, principalmente. Saía de uma academia, de 2 horas de treino, ia para outra. Era mais 2 horas de treino, que era estilos diferentes. E tipo, e vinha representante da Alemanha para dar aula de outros estilos. Eu ia tudo. Era bastante pegado. Então, nesse coisa aí, nesse curso, eu conheci um cara, tive uma amizade com um cara, que é o Thiagão. Tipo, ele era bem inquietão da dele mesmo. Ele fazia um comigo. Aí ele virou e falou assim, cara, vai estar num ambiente que é de outros, que é outra academia. A gente tem que mostrar serviço, cara, tem que ser o melhor do melhor. Não pode mostrar cansaço. Rapaz, aquele foi do início ao fim, tentei ser o melhor, isso aqui lá, tal, mostrou que é bem ritmo frenético.
chegamos até o fim, recebemos um diploma, o cara elogiou tudo, foi muito, muito legal, porque tipo, ó, não decepcionamos nossa academia, né? A gente tá bem. Os professores da nossa academia eram bem. O mestre deles selecionou só 5 para treinar. Depois não queria mais. Era um chinês bem rígido mesmo, que era complicado, mas foi legal. Tiago, você fez parte da minha primeira turma no Academy. Estamos até com um copinho aqui, ó. Turma Eu Mereço. Só tem louco nessa turma. E assim, sempre a primeira vez é diferente. É quando você vivencia coisas novas. Eu entrei e aceitei esse convite de ser um facilitador de forma bem inusitada e despretensiosa. Ah, vou lá, vamos ver o que vira. Primeira aula eu gostei bastante, segunda também, mas a terceira aula que foi a minha virada de chave na Vox. Aula de contato visual, texto recomeçar. Onde você deu um depoimento, que eu falo que é a minha virada de chave, onde eu falei, cara, aqui tem algo diferente. Que você citou que conseguiu salvar o casamento por causa da Vox. Eu imaginei, meu Deus, apenas na terceira aula. Como que eu consegui ajudar uma pessoa a salvar o casamento? Isso é muito poderoso. Eu queria que você contasse um pouco como que foi essa transformação em tão pouco tempo para você. Conseguiu, viu? É? Conseguiu. Com 3 aulas já foi o suficiente. Na verdade, já tinha sido 2, né? Na terceira que eu fiz esse depoimento. Já a minha esposa que está aqui já notou uma diferença, porque a primeira é agir com naturalidade, a segunda eu não lembro qual que era, infelizmente. Gestos e expressões faciais. Isso, me ajudou muito a interpretar gestos e expressões da minha esposa. Era um negócio que eu tinha muita dificuldade, por causa do TEA, que a gente no TEA ele não consegue interpretar esses gestos, é complicado. Então foi já algumas coisas chaves, algumas técnicas chaves que já foram aplicadas. Eu falei, vou aplicar no meu casamento. Eu estava numa crise e isso foi melhorando o ambiente em casa e tal. E foi andando conforme o esperado. Eu vi que aquilo lá já estava melhorando no meu relacionamento em casa, com as pessoas inclusive. E isso foi meio que uma virada de chave também, porque tipo, na primeira aula eu cheguei na Vox e falei, isso aqui não vai funcionar. Eu sempre lá. Eu lembro que faltando 10 minutos para começar a aula, eu falei assim, eu vou vazar daqui, vou embora, que não vai dar certo. Vou passar vergonha aqui, falar em público, nossa, não é para mim. E hoje eu tenho uma facilidade de falar com as pessoas, mais ainda, subir num palco, falar com as pessoas, e melhorou muito. Já na primeira aula, isso já senti essa diferença, porque aquele negócio de agir com naturalidade já vem, tipo, pô, é só agir como você realmente é, natural. Quem quer ver, quem quer ouvir, vai ouvir. Quem não quer, infelizmente, vida que segue para eles. É assim. Tiago, eu já ouvi esse depoimento algumas vezes, me emociono sempre com ele. Também conto a minha versão por ter ouvido e ter essa virada de chave. Só que hoje, aqui nessa gravação, tem uma pessoa que é um outro lado dessa história. Que é a sua esposa. A gente não combinou nada, mas eu gostaria que a Denise viesse aqui ao lado do Tiago para contar realmente como que foi essa mudança. Vem aqui, pode vir, por favor. Eu quero ouvir o outro lado da história. Pode passar por aqui mesmo, Denise? Vem cá, vem cá, vem cá. Fica desse ladinho aqui do Tiago, por favor. Fica desse ladinho aqui. Bom, Denise, eu quero ouvir a sua versão. Realmente, ele mudou tanto assim no casamento? Tenta falar só mais um pouquinho perto do microfone aqui. Melhor que mudou mesmo. É verdade? Acho que essa questão dele falar de observar os gestos. E se comunicar com eles era uma coisa simples no dia a dia. Falar o que tá sentindo, o que quer. Tá? A gente começar a conversar. E o relacionamento tava indo por água abaixo? Já, separação. Sério? E através da comunicação, então, vocês conseguiram reativar esse diálogo? Isso há 3 anos. Foi em maio de 2023, há quase 3 anos, então. Ou melhor, 22, maio de 22. Há quase 3 anos. Estão aí, ó, firmes, fortes, uma família linda. Os pets, quantos pets? 2. 2, Lá com meu pai, lá em Serpão. Ele meio que sequestrou ela, coitado. Então valeu a pena?
Eu tanto é que a gente vai comemorar 3 anos de casamento agora, 19 e 8 anos juntos. 8 anos juntos. Bom, eu já ouvi alguns depoimentos do Thiago, mas eu quero ouvir um seu. Se for para deixar uma mensagem, o que o Thiago representa para você, o que ele conseguiu evoluir e mudar por sua causa, qual é essa mensagem? Que ele conseguiu evoluir a comunicação, ele conseguiu evoluir também como pessoal e profissional, eu vejo. Eu acompanhando ele desde o comecinho, lembrando desde quando ele saiu de casa, que ele nem conversava com ninguém. Às vezes nem levantava a cabeça para conversar. A evolução dele pessoal e profissional mudou muito. Que bom. E eu sou um privilegiado de ter acompanhado essa evolução no Academy e também no Pós. Fica aqui para a gente já finalizar, porque toda aula a gente termina com uma palavra na caixa. Só que essa palavra hoje é ainda mais especial. O que a Vox significou na sua vida, Thiago, em uma palavra? Mudança, viu? Mudança? Mudança. Melhor. Concorda com essa mudança? Thiago, muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado por permitir que eu fizesse parte dessa jornada, por me ensinar muito também, a cada aula, a cada dia, por apresentar pessoas incríveis como a Denise. E assim, fique tranquilo que essa jornada vai continuar. Temos produtos novos, você não vai escapar da Vox tão facilmente. Para finalizar, para essa câmera aqui, Thiago, para quem tem dificuldades, para quem já sofreu bullying, para quem assim acha que tá tudo perdido, manda uma mensagem. Olha, sempre há uma luz bem no fim do túnel. Pode ver, pode ser que você não enxergue, mas lá tá. Seja resiliente. Que isso dá. Sempre tem uma coisa melhor para você. Não tem como negar isso. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Denise. Tá aí a dica, tá aí o convite. Se você também tem algum tipo de dificuldade, precisa de ajuda, venha para a Vox. Nós vamos transformar a sua comunicação e também a sua vida. Venha.